Bora lá, pessoal. Quando a gente falou sobre a forma urbana, a gente estava falando dos elementos do urbano, né? Mas é muito comum para o estudo de geografia urbana, né, que quando a gente está falando da forma, né, da cidade, a forma do urbano, geralmente a gente usa muito o termo mancha urbana, tá? O que seria essa mancha urbana? São áreas, né, no espaço físico das cidades que vão ter pequenas regionalizações, pequenas aglomerações, agrupamentos de características que são próximas, que são unificadas dentro daquele território. E aí a gente teria então uma configuração física, tá, dessas características. Então eu trouxe para vocês aqui uma classificação que é muito comum de aparecer, né, mapas de uso e cobertura do solo, para você entender o que tem exatamente naquela área. O que aquela área tem, né, exposta de formas, tá, na cidade. Então, é muito comum que se tenha aí mapas de uso e cobertura do solo ou de manchas urbanas. Então, eu trouxe para vocês uma daqui do Rio de Janeiro, tá? A gente tem aí uma mancha, né, delimitando, uma mancha verde delimitando essa área aqui mais externa. E se você olhar ali na legenda, tá dizendo que é uma área verde, tá? Então, o que significa isso? Significa que, então, que nessa área verde eu tenho áreas de floresta, áreas naturais, tá? Áreas que são delimitadas pela natureza verde, tá? Mais ou menos isso. E aí, se a gente olha essa região, né, que a gente tá pegando mais ou menos o grosso da região metropolitana do Rio de Janeiro, que vão ter as principais cidades, né? E áreas mais interiores, onde vai ter ali as áreas de serra, então por isso que você também tem muita área verde. Mas dá uma olhada, por exemplo, no vermelho. No vermelho eu tenho uma mancha. Geralmente quando a gente fala de mancha urbana, a gente está falando dessa área, né, que tem uma concentração de áreas urbanas de cidades que vão ter atividades industriais, que vão ter atividades de grande comércio, serviços, escolas, universidades, hospitais, circulação de pessoas, né? Circulação de rodovias, estradas que vão se interligar, né? Para criar essa área contínua, essa mancha, tá? Então, quando a gente está falando de mancha urbana, a gente está falando dessas áreas que são delimitadas por essa continuidade, né, de serviços e um processo de intensificação do urbano, tá bom? Agora, lembra lá das funções das cidades, quando estava falando de Aparecida? Pois bem, aqui eu trouxe para vocês um quadro que ele é bem clássico, que roda aí na internet, tá? Vocês podem botar aí no Google, que vocês vão dar uma olhada, vocês vão ver que esse quadro ele sempre aparece, tá? Que são os exemplos de funções que as cidades podem ter. Então, o que são as funções? Atividade natural ou característica que a cidade desempenha a partir do seu papel, tá? Então, qual é o papel daquela cidade, né, num olhar, numa escala um pouco mais macro, né? Qual é o papel dessa cidade num determinado país? Qual é o papel dessa cidade no mundo, tá? Então, isso é muito comum, né, pra gente poder entender qual é o papel daquela cidade nessa hierarquia urbana, tá? Então, a gente tem aí exemplos, funções político-administrativas, geralmente são as capitais, né, das cidades, né, a capital, então, dos países, tá? Dependendo da sua análise, né, de olhar geográfico, né, para fazer a análise da escala. Então, exemplos de cidades político-administrativas. Brasília, né? Brasília, inclusive, a gente sabe que no Brasil ela foi construída para esse propósito, né? Então, a Brasília poderia ser um exemplo de função política-administrativa. É só um exemplo para você ver. Toda vez que está tendo alguma coisa relacionada à política, decisões aqui no Brasil, você liga no jornal, o repórter está falando de onde? Geralmente, ele está lá falando, né, do Planalto Central, falando, né, dando as notícias, enfim. Quando tem determinadas insatisfações políticas e a população resolve fazer manifestações contra o governo ou a favor do governo, como a gente tem visto atualmente, né? O pessoal vai lá em Brasília porque é a sede do governo. Então existe uma representatividade, né, dessa cidade perante as outras. Por que eles não vão fazer uma manifestação, por exemplo, em Cuiabá? Por que eles não vão fazer em Boa Vista? Porque não tem essa função, né? Essa cidade não tem essa função, essa carga política, administrativa, tá bom? Então,
Outros exemplos aí são outras capitais, né, de outros países, Washington, Canberra, Ottawa, tá? Religiosa, foi o exemplo que eu trouxe para vocês lá no início, né, falando de Aparecida, mas existem outros também no mundo que vão evidenciar determinadas religiões, né? Então, por exemplo, a Meca, na Arábia Saudita, Jerusalém, Israel, Fátima, né, em Portugal também, que vai ter essa questão católica muito presente. Outro ponto de função também, ó, turístico. Ouro Preto, por conta do ciclo da mineração, né, o ciclo do ouro. É uma cidade em Minas Gerais que vai ser muito importante, uma cidade histórica. Veneza, na Itália, Las Vegas, tem o ponto específico lá dos jogos, das festas que todo mundo vê nos filmes, né? Tem essa representatividade. Toledo, na Espanha. Então, são cidades que a gente conhece culturalmente, né, por uma difusão, né, de uma atividade turística importante. Funções portuárias tem a ver com portos, né? Então tem que ter alguma coisa relacionada com navegação, áreas litorâneas, né? Então, aqui no caso brasileiro, a cidade portuária mais importante, que é o que recebe, né, as principais exportações, também importações, no caso do Brasil, é a cidade de Santos, que fica no litoral paulista, né, em São Paulo. Então você tem outras cidades também importantes no mundo, o Porto de Roterdã, nos Países Baixos, que vai ser o principal porto da Europa, também para escoamento de produção e chegada de produtos do mundo inteiro. Em Liverpool, no Reino Unido, Le Havre, na França. Então, quando está falando de relações portuárias, você está falando então dessas relações litorâneas, né, e dessas dinâmicas econômicas de importação e exportação. Funções industriais são cidades que tiveram algum tipo de investimento industrial em algum momento histórico e que ficaram marcadas por esse processo, né, onde tem aí polos industriais muito marcantes, né, numa escala mundial também e numa escala local para o país. Aqui no caso do Brasil, em São Paulo, a gente teve, né, de certa forma aí, toda a cidade de Cubatão sendo formada só para essa atividade, que é a atividade industrial. Então, quando a gente fala de indústria e fala de Cubatão, todo mundo já associa essa atividade, associa a questão, né, de grandes operários, questão também da poluição, tá? Então, são nomes, né, que a gente tem que ir conhecendo, né, para até te ajudar a matar questões que nem são necessariamente de urbana. Mas só de você ouvir falar determinados nomes de cidades, você já consegue associar a qual temática está sendo trabalhado. Em Pittsburgh, nos Estados Unidos, Manchester, que é o berço da Revolução, né, industrial ali no Reino Unido, são as primeiras cidades que vão ser formuladas, as primeiras cidades operárias, né, as cidades europeias ali, né, do Reino Unido. E Colônia, na Alemanha, enfim, você tem aí diversas cidades, né, que vão ser atreladas à questão industrial. Um que também não tá aqui, que é muito importante, é a cidade de Detroit, nos Estados Unidos, que foi pioneira também, né, nas atividades industriais e que vem se deteriorando aos poucos, né, no mundo atual, porque não se tem mais a concentração industrial nessa região. Porque a concentração industrial, né, nos Estados Unidos foi de certa forma migrando para o lado oeste, né, o lado oeste, na costa oeste dos Estados Unidos. Então ali vão surgir as novos polos, né, de tecnologia, enfim, que tem uma modificação no processo industrial. Então, para você ver, né, como que é importante a gente ter essa relação, né, do conhecimento sobre a geograficidade, né, das cidades, onde elas estão, e as suas funções também para entender determinados temas. E para subir aqui, a gente está falando das cidades múltiplas, para fechar. São cidades que vão ter múltiplas funções. Ela é conhecida não por ser uma só dessas que a gente citou aqui, uma determinada função específica. São cidades que são importantes mundialmente, tá? Todo mundo no mundo conhece essas cidades porque elas vão ser cidades que vão ter algum tipo de influência. Então, a gente pode até, né, dependendo da situação, atrelar elas como as cidades globais, né, que são as cidades que vão ter aí um grande número de pessoas, né, envolvidas nessas cidades, nessas atividades, e também vão ter funções que vão ser importantes para as suas dinâmicas dos seus países perante o mundo, né, a questão internacional, tá? Então, aqui no caso de São Paulo,
né? No caso do Brasil, a gente tem a cidade de São Paulo, que é uma cidade múltipla, porque ela atende questões, né? A cidade, né? A capital, São Paulo, ela atende questões industriais, ela atende questões econômicas, financeiras, né? A gente tem aí a Bovespa, né? Circulando, né, monetizando a parte toda financeira do país, que tem a sede em São Paulo. Então você tem todas essas relações culturais, né, também relacionadas a essas dinâmicas. Você tem um monte de coisa que vai ajudando a você entender que essa cidade ela tem uma importância muito grande, não só para o seu país, não só para a sua região local, mas também no mundo inteiro, tá? Nova York, nos Estados Unidos, uma das principais cidades. Repara que essas cidades, elas nem são, né, geralmente, as capitais, que são a parte lá política administrativa, tá? São as cidades múltiplas que vão dar essa dinâmica, né, de maior intensidade, maiores relações, né, nesse mundo globalizado entre os países. Londres, no Reino Unido, Tóquio, no Japão. Então, geralmente, as cidades múltiplas são também conhecidas como cidades globais. Perfeito? Tranquilo? Então, gente, vamos fazer uma pausa, né, que a gente já falou muito, e aí a gente dá continuidade aí no próximo vídeo.